Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, JJ bate recorde, fala sobre o Mengão e diz não ter futuro definido. A verdade sobre Antony no Fla. Argentinos falam em Enzo Dias no Mengão. Presidente da Caixa fala sobre o estádio do Fla no gasômetro. E jogador diz que volta de graça ao Mengão. Roda a vinheta. Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. Eu já disse algumas vezes, o canal Flamenguista em Portugal é um canal português que fala sobre o Flamengo, dá a visão de cá, da Europa, sobre o que se fala do Flamengo. Por exemplo, hoje eu vou comentar aqui sobre a notícia dada no Brasil em relação a Antony no Fla com a visão da Inglaterra. Então é por isso, se você quer se aprofundar no que se fala em negociação de jogador que está na Europa para o Brasil, em coisas que falam do Flamengo aqui na Europa, você tem que estar inscrito nesse canal, é o canal Flamenguista em Portugal. É um canal que fala exclusivamente sobre o Flamengo e é feito direto aqui de Portugal, por isso se inscreva no canal e acione o sininho. Mas eu vou começar hoje com uma notícia aí do Brasil, meus amigos. É mesmo, o jogador diz que volta de graça ao Flamengo. Quem será esse jogador que disse que voltaria de graça ao Flamengo? Eu vou dizer para vocês, a gente está falando de nada mais, nada menos, um jogador que quando chegou foi muito ovacionado pela torcida ao longo do tempo, né? Foi deixando de ser importante para o Flamengo e acabou saindo. Estou falando nada mais, nada menos que Orlando Berrio, é isso mesmo. O atacante colombiano que atualmente defende as cores do Tucuari, do Paraguai, em entrevista exclusiva aos amigos do Coluna do Fla no YouTube, disse o seguinte: pro Flamengo, volto de graça. O Flamengo tem um lugar muito importante no meu coração, disse Orlando Berrio, aos 33 anos, nesta terça, dia 12. Ao questionado sobre qual seria a reação se tivesse recebido um convite para voltar para o mais querido. O atacante teve a oportunidade de vestir o manto sagrado em 81 jogos, com 7 gols e 9 assistências, entre elas aquela icônica para o gol do Diego contra o Botafogo, que ele dá um drible de letra no lateral do Botafogo, toca para trás para o Diego fazer o gol e eliminar o Botafogo na Copa do Brasil. Tá aí Orlando Berrio, vale a gente lembrar, campeão brasileiro com o Flamengo de Jorge Jesus e campeão da Libertadores em 2019 com o Jorge Jesus também. Tá aí Orlando Berrio, hoje, né? Enfim, já está com 33 anos, está jogando no Paraguai, o jogador rodou aí depois que saiu do Flamengo, mas um jogador que merece o nosso respeito aí por ter jogado, né, naquele time sensacional do Flamengo. Era reserva, obviamente, era reserva, mas fica aí na nossa memória. E aí, meu amigo, você acha que o torcedor rubro-negro deve respeitar Orlando Berrio? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Meus amigos, vamos deixar o berrio de lado. Muita coisa nesse vídeo ainda, hein? Muita coisa nesse vídeo ainda. Tá no hype aí falar do estádio do Flamengo, a conversa que o Landim teve com o presidente da Caixa sobre a possibilidade aí do Flamengo construir o seu estádio no gasômetro, e o presidente da Caixa diz o seguinte: existe uma dificuldade em achar o ponto de equilíbrio para o estádio do Flamengo. É isso mesmo, meus amigos. Eles dizem que existe aí uma dificuldadezinha de encontrar o ponto de equilíbrio. O presidente da Caixa Econômica, Carlos Vieira, falou sobre as dificuldades em concretizar o projeto do estádio do Flamengo. De acordo com a apuração do site Metrópolis, o grande impasse para a viabilização é o encontro de um ponto de equilíbrio. Diz aí o presidente da Caixa o seguinte, né? O principal desafio é encontrar um ponto de equilíbrio entre desejo e possibilidade, afirmou o presidente da Caixa ao sair de um evento na CNN São Paulo na noite dessa segunda-feira. O terreno que o Flamengo planeja construir
a casa própria é a região do antigo gasômetro, na zona portuária do Rio de Janeiro. O espaço é avaliado em 250 milhões de reais. Até o momento, o grande impasse é a viabilização do projeto. Ou seja, meus amigos, né, o presidente da Caixa aí não vê com tanto otimismo assim, né, a possibilidade ali da construção do estádio. Existe aí, né, o que ele chama de ponto de equilíbrio entre o desejo e a viabilidade, mas vamos esperar um pouco mais. Aí eu sei que a torcida rubro-negra, na grande maioria, tem uma vontade enorme de ter esse estádio aí, né? Se Deus quiser, o estádio Arthur Antunes Coimbra, o estádio Zico, que o Flamengo e o próprio Zico merecem. Meus amigos, vamos sair do Rio de Janeiro e vamos para a Argentina. É isso mesmo, meus amigos. Saindo do Rio de Janeiro e indo para a Argentina, porque na Argentina dizem aí que um jogador do River Plate pode pintar no Flamengo. Que isso? É, meu amigo. No Flamengo não está fácil, não. Um jogador do River pode ser um novo reforço do Flamengo. E a gente está falando aí, segundo os jornais argentinos, de Enzo Dias. É isso mesmo, meus amigos. Enzo Dias, lateral do River Plate, pode pintar no Flamengo, segundo o El Craque Deportivo da Argentina. É isso mesmo, meus amigos. De Michelis fará mudanças enquanto pensa em Colídio ou Solari, tem uma dúvida sobre o River Plate. Fora a dúvida entre Facundo Colídio e Pablo Solari, Martim de Michelis tem outra incógnita, né, de saída, de liberar um jogador, né? E a gente fala aí do Enzo Dias. É isso mesmo, meus amigos. Parece que o Enzo Dias pode deixar o River Plate e, segundo o jornal argentino, diz o seguinte: tanto Casco quanto Dias ficariam no River, mas sabemos que, por um lado, o Ginásio quer repatriar o Casco, enquanto Palmeiras, Flamengo e Fluminense exploram a tentativa de contratar Enzo Dias. Ou seja, o El Craque Deportivo diz que Palmeiras, Flamengo e Fluminense tentarão a contratação do lateral Enzo Dias do River Plate, né? Eu vou dizer, acho pouco provável, porque o Flamengo hoje tem dois laterais esquerdos de seleção, né? Então, essa notícia que o Flamengo tenta contratar o Enzo Dias, o Flamengo com dois laterais esquerdos, eu não vejo muito porquê, mas, como vocês sabem, eu trago tudo que fala do Flamengo no exterior, então foi dito isso na Argentina hoje, e eu fiz questão de trazer para vocês. Galera, vamos falar do Antony? Vamos falar do Antony? O Júlio Miguel Neto trouxe no dia de ontem que o Flamengo poderia estar negociando com o Antony no meio do ano, né? E aí, o meu papel aqui, né, é pesquisar sobre essa notícia na Europa, né? O que dizem na Europa em relação a, a notícia trazida pelo Júlio Miguel Neto. Meus amigos, de fato, apesar de não citarem nenhuma negociação com o Flamengo, mérito do Júlio Miguel Neto, que conseguiu essa notícia, de fato, a situação do Antony no Manchester é muito ruim mesmo, meus amigos. Eu diria o seguinte, né? O Antony é uma grande decepção em todos os sentidos no Manchester United. Muita gente não sabe, o Antony é a segunda contratação mais cara da história do Manchester United, né? Ele custou 95 milhões de euros ao Manchester United e, além de não render em campo, tem problemas sérios com a justiça inglesa em função de uma possível agressão à sua namorada. Ele ainda está sendo investigado, né? Sobre uma possível agressão. As pessoas não aceitam muito, graças a Deus, isso na Inglaterra. Além de, dentro de campo, ter caído muito o seu rendimento. O jornal The Athletic faz uma matéria longa aí em relação ao Antony, né, a grande decepção pelo investimento enorme feito em agosto de 2022 sobre o jogador
E o técnico Erik ten Hag já disse que não quer ele. Aliás, o Manchester United vai fazer uma grande limpa no elenco. O técnico ten Hag não está gostando do que vê hoje entre os jogadores que estão, mas segundo o jornal, o Antony é um jogador que o Ten Hag realmente quer ver pelas costas, quer ver longe. A torcida quer ver longe também o Antony, né? É um jogador que teoricamente os caras não querem mais, e existe um grande problema de novo. 95 milhões de euros foi o investimento que o Manchester United fez aí no jogador ex-São Paulo, e, sinceramente, meus amigos, acho que a situação dele é muito, muito, muito complicada por lá. Agora, fazendo considerações aqui, né? O que pode acontecer que impeça a saída do Antony no Manchester United? O Ten Hag cair. Isso é possível também, né? Isso também é possível. Por quê? Porque há muito tempo a gente não vê aí o, o, o Manchester se destacando em absolutamente nada. Então, sinceramente, meus amigos, tudo pode acontecer. Muita gente está comparando a saída do Antony, né, do Manchester United ao Andreas Pereira, que o Flamengo poderia estar vindo por empréstimo. Qual é a grande diferença? Qual é a grande diferença? Né? O Manchester vai querer, de alguma forma, recuperar esses 95 milhões de euros. Né? Lembrando, o Manchester comprou ao Ajax por algo em torno de 95 milhões de euros. É o segundo jogador mais caro da história do Manchester United. Ele vai querer tentar recuperar esse dinheiro de alguma forma também. Então, assim, vou dizer para vocês, eu acho que a preferência do Manchester United seria, de alguma forma, emprestá-lo para a própria Europa, né? Isso é achismo, não tô afiançando que é isso de novo, né? Isso não rebate nada aí a notícia trazida pelo Júlio Miguel Neto, pelo contrário, né? Ele tem a informação aí do Rio de Janeiro, de alguma forma, que o Flamengo pode tentar, mas eu acho que é uma contratação muito difícil, porque o Manchester United é diferente, né, do caso do Andreas Pereira, que por meros 10 milhões de euros, meros 10 milhões de euros, né, na linguagem do futebol, né, porque é o dinheiro pra caramba. Mas no caso do Antony, eu acho que eles vão tentar, de alguma forma, recuperar o prejuízo, e acho que no meio do ano eles vão tentar a negociação para a Europa, né? E, sinceramente, meus amigos, eu não sei se eu gostaria do Antony vestindo o manto sagrado rubro-negro, não. Ainda mais com essa denúncia de agressão à mulher. Acho que existem outros jogadores que o Flamengo pode privilegiar, né? Acho que, em função disso também, ele vai ter dificuldade de ser negociado na Europa, né? É, Em alguns países, com certeza, ele não vai ser aceito até ele resolver essa questão policial, né? Então, meus amigos, é isso aí. O Antony, realmente, no Manchester, ele só fica se o Ten Hag sair, né? Se o Ten Hag sair, ele não fica. Isso aí, realmente, você tem 100% certo que ele não continua, porque o Ten Hag não quer ele de jeito nenhum por lá, a própria torcida não quer ele de jeito nenhum, mas não sei se em função desse investimento todo, um caminho seria o Brasil. Acho que seria a Europa. Aliás, se fosse emprestado ao Brasil, né, nos moldes do Andreas Pereira, quanto será o preço fixado que o Manchester United faria? Né? Qual seria aí o valor, né, de um cara que foi comprado por 95 milhões de euros? O Andreas Pereira era a cria da base do United, né? Já o Antony foi um investimento muito maior, mas a gente tem que olhar um pouquinho mais aí com profundidade se é uma boa ou não a contratação do Antony. Meus amigos, vamos falar de JJ, porque o JJ entrou na história mais uma vez, né, do futebol mundial. Entrou primeiro com a Libertadores do Flamengo, né, e com a passagem meteórica que ele teve no Flamengo, uma coisa que é lembrada para sempre. Entrou agora no Guinness Book
como o treinador que mais vitórias conseguiu consecutivas em todos os tempos, em todo o mundo. É isso mesmo, meus amigos. A vitória do Jorge Jesus ontem é uma vitória do futebol, né? Do futebol bem jogado, da inteligência tática, do modo muito peculiar de dirigir do Jorge Jesus. Jorge Jesus entra aí como um técnico histórico do futebol mundial também. Aliás, deixa eu fazer uma crítica aqui ao GE, na matéria do GE. A matéria do GE coloca assim, ó, na capa: Al Hilal do Neymar consegue recorde histórico. Neymar, meus amigos, as pessoas nem lembram que o Neymar está no Al Hilal. Parece que foi a equipe de Londres do GE que escreveu isso. Aonde vocês estão com a cabeça, meus amigos? O próprio banner comemorativo do Al Hilal tem o Jorge Jesus em enorme destaque e os jogadores pequenininhos atrás. E os caras têm a coragem de escrever, fazer a capa, Al Hilal de Neymar. Quem é Neymar na fila do pão para o Al Hilal? Quem é Neymar para a fila do pão? Aí depois coloca uma pesquisa assim. E aí, na Arábia mais fácil? Campeonato da Arábia hoje, meus amigos, né, com investimento do governo saudita, né, é um dos campeonatos mais parelhos do mundo. Ou você não sabe que o Benzema, né, jogador que foi considerado o melhor no mundo, joga no Al-Ittihad, junto com outros enormes jogadores. Ou você não sabe que o Cristiano Ronaldo, 5 vezes melhor do mundo, joga no Al-Nassr, né? O Jorge Jesus, diferente desses outros times que todos pegaram uma grande estrela do futebol mundial, a grande estrela foi o Neymar. E o Neymar não joga bola há 350 anos. Então, assim, GE, pelo amor de Deus, hein? Que vergonha, hein? Que jornalismo, logo no GE, que jornalismo de baixo nível. E aí, meus amigos, ontem vazou o seguinte, né? O Jorge Jesus conversando com o Kleber Leite, né? O Kleber Leite, que é amigo do Jorge Jesus, é da oposição do Flamengo, é muito amigo ali da oposição, disse o seguinte, né? É, lembra muito o Flamengo. É isso mesmo, meus amigos. Jorge Jesus ontem, no auge da sua carreira, é, não esqueceu do Flamengo. Disse ele no áudio: essa equipe me lembra muito o Flamengo. A equipe gosta de mim, assim como era no Flamengo. Isso facilita as coisas. Um abraço para ti e principalmente para a nação. Ou seja, meus amigos, ele não esquece o Mengão de jeito nenhum. Ele não esquece o Mengão de jeito nenhum. E ontem também, meus amigos, vale a pena ressaltar, né? O Tite está muito bem, a gente ama o Tite. O Tite vai se conquistar grandes títulos com a camisa do Flamengo, mas assim, é o Jornal da Arábia, né? Ontem, os árabes desesperados aí pela renovação do contrato, né? E aí, o que disse Jorge Jesus sobre a renovação do contrato? Olha, não tem nada definido. O meu contrato termina em maio e até lá tem muito tempo. Isso não é para ser decidido agora. Ou seja, meus amigos, né? O Jorge Jesus disse que não está absolutamente preocupado com a sua renovação, né? E que a principal preocupação dele é a disputa da Liga dos Campeões, onde o Al Hilal se classificou ontem, né? Maio termina o contrato. Eu quero que o Tite faça um trabalho excepcional esse ano com a camisa do Flamengo. Mas quem sabe no futuro, o nosso ídolo um dia, né? O treinador que é ídolo do Flamengo se chama Jorge Jesus. Quem sabe um dia ele não volta para o Flamengo, né? Fiquei muito feliz ontem com a conquista do JJ. Infelizmente, no Brasil, existem falsos rubro-negros, né, que apoiaram a diretoria do Flamengo em não contratar de volta o Jorge Jesus em momentos que o Flamengo precisava muito e ele se oferecia. Por aqueles que defendem Paulo Souza, né? O Jorge Jesus chegou aí ao Brasil cavando uma contratação e aí preferiram atacar o ídolo rubro-negro e manter o pangaré do Paulo Souza.
né? Agora, na vida do Sampaoli, o Jorge Jesus demorou a fechar contrato com o Al Hilal, esperando aí que o Flamengo pudesse o contratar, né, antes dele entrar no Al Hilal. Então aí, né, aqueles jornalistas que difamavam o Jorge Jesus ou a possibilidade dele voltar, que defendem, né, que são praticamente assessores de imprensa do Landim, devem pagar por isso e devem engolir essa vitória retumbante do Jorge Jesus. Aqueles que diziam, ele só foi grande no Flamengo. Os caras não sabem que ele é o maior técnico da história do Benfica, é o ganhador de mais títulos aqui em Portugal. Nenhum treinador tem mais títulos. Em todos os times no exterior que ele foi, ele ganhou títulos em todos. Então, assim, o Flamengo poderia ter ganho muito mais se não fosse aí os invencionistas e os negacionistas do futebol do Flamengo que começam a inventar história ali para atender os desejos do Landim. Você sabe bem quem são esses jornalistas, né? Esse recorde poderia estar sendo batido no Flamengo. Esse recorde poderia estar sendo batido no Flamengo. Legal? Não deixe de dar o like nesse vídeo e eu vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.